Deus, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero assim pedir aos irmãos que já estão em pé, abrir as vossas Bíblias na segunda carta escrita a Timóteo, o capítulo de número 1, e nós estaremos lendo algumas passagens, amém? Segunda carta escrita a Timóteo, capítulo de número 1, e nós iremos ler do versículo 4 até o versículo de número 7. Segunda carta escrita a Timóteo, capítulo de número 1 e versículos de número 4 a seguir. Quem achou, diga amém. Amém. Graças a Deus. Versículo 4. Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo. Versículo 5. Trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também habita em ti. Versículo 8. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti. Repita comigo. Despertes. Não, irmão, não entenderam. Vamos lá de novo. Despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Pode repetir. Pela imposição das minhas mãos. Versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. E a igreja do Senhor diga: podeis tomar os vossos assentos, dando glórias àquele que vive e reina para todo sempre. Meus amados irmãos, é sempre uma grande alegria ter a oportunidade de falar do grande amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aprove o Senhor nessa noite nos abençoar com esta palavra que há dias o Senhor já vem ministrando em meu coração. E como dispenseiro dos mistérios de Deus, aqui estou, apenas para fazer aquilo que o Senhor tem nos ordenado, aquilo que o Senhor tem confiado a nós, que é pregar a sua palavra em tempo e fora de tempo. Quando lemos a Bíblia Sagrada, não há como os nossos corações não nos alegrar, por saber que Deus sempre prepara uma palavra para nos animar em meio ao caos, em meio à guerra. E os tempos que nós estamos vivendo nos dias atuais requer de nós um cuidado especial e um cuidado espiritual a mais, uma dedicação a mais, em virtude dos grandes acontecimentos que nós estamos vivendo e experimentando nos últimos dias. Se lermos a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar grandes passagens que falam aos nossos corações acerca da nossa vigilância, da maneira como nós devemos seguir nos dias que estamos vivendo hoje. Paulo, ao escrever a segunda carta a Timóteo, primeira carta ele escreve, alertando a Timóteo de falsos mestres que estavam introduzidos,
que estavam se introduzindo no meio da igreja. Quando nós lemos essa carta, dá um pouquinho de voz aqui para mim, que está sumindo aqui o meu retorno, por favor. Quando nós lemos as duas epístolas, a primeira epístola, ela chama-nos a atenção, o cuidado, que Paulo vê que o seu obreiro tinha tudo para dar fruto e começou a dar frutos. E a maneira pela qual ele era um obreiro muito dedicado, era um crente muito dedicado. Então, Paulo recebe a revelação do Espírito Santo, que deveria escrever uma carta a Timóteo para que ele fosse alertado que determinados mestres estavam querendo entrar para propagar falsas doutrinas. E fazendo assim, faria com que as pessoas se desviassem do caminho da verdade. Aí, ele escreve a primeira carta, dando esse alerta. E Timóteo, como era um filho amado e obediente, seguiu a diretriz pela qual Paulo havia lhe ordenado. Paulo, quando escreve essa carta, por volta do ano 62 a 67 depois de Cristo, a primeira carta que ele escreve, ele deixa Timóteo lá em Éfeso, vai para a Macedônia, e depois ele volta de novo e vai para Roma, e lá ele é encerrado numa prisão. E a Bíblia diz que ele foi alertado, mas o desejo de Paulo de pregar a palavra é muito maior do que ser aprisionado. Porque Paulo, ele tinha uma certeza dentro dele que não era a prisão física que ia aprisioná-lo, não. Ele já tinha certeza que ele já era liberto, independente se ele estivesse preso no cárcere. Não seria o cárcere que ia impedir Paulo pregar o evangelho, pelo contrário, que foi dentro do cárcere que ele escreveu mais epístolas ainda. Isso quer dizer que o crente, ele não está preso em um lugar físico. A prisão física não impede o nosso avanço. E o medo do adversário nesses últimos dias é propagar uma mentira, é dizer que a igreja está estagnada, é dizer que as nossas orações não tiveram efeito, não surtiram efeito, mas não. Deus tem uma palavra nesta noite para encorajar a mim, encorajar você. Primeiro ele escreve dizendo: desperte o dom que há em você, que existe. O dom não vai existir, o dom já existe em você. Ele diz: olha, desperte o dom que existe em você, que foi imposto, que foi através da imposição das minhas mãos. Ou seja, que quando ele escreve essa carta, dá-se a impressão que Timóteo estava meio balançado, porque havia muitas perseguições. A igreja estava sendo caluniada, a igreja estava sendo perseguida. Paulo lá em Roma havia sido preso por causa de uma calúnia, que Nero inventou uma história dizendo que foi os crentes que botaram fogo lá em Roma. Então ele não tinha uma outra desculpa para poder barrar a igreja. Então ele inventou aquela mentira. A intenção do diabo através de Nero era intimidar aquele povo, mas pelo contrário, quanto maior foi a intimidação, maior foi o crescimento. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, não tem outro caminho a não ser o da cruz. Porque quando você olha para a cruz, você vê graça, você vê salvação, você vê solução, você vê vitória. O crente verdadeiro, meu amigo, ele não olha para a dificuldade existe, mas a dificuldade jamais será maior pelo chamado que você tem diante do Senhor, o nosso Deus. Há muitos aqui que estão preocupados, já vi muitos obreiros preocupados com o seu título, que o título dele, que o seu título, mas eu quero dizer, eu venho aqui desafiar a esses que têm esse pensamento: o nosso chamado é maior do que o nosso título, nosso chamado é muito maior do que o título, o teu chamado é maior do que o teu título, você tem um chamado maior, e isso não vai parar a obra que o Senhor tem na sua vida. E o Senhor nesta noite está dizendo a você que os covardes Ele manda voltar pelo meio do caminho, mas aqueles que são corajosos, a ordem nessa noite é para marchar. A ordem nessa noite é para marchar. Eu não sei o que você veio fazer aqui, não sei o que você está fazendo aqui, mas eu digo para você, eu vim adorar o meu Senhor. A minha adoração já começou desde o momento que eu levantei, porque não tem adoração, não tem culto gostoso, não tem culto onde Deus fala se você não começou a falar com teu Deus dentro da tua casa. O culto começa na tua casa,
começa. O culto começa quando você levanta. Por isso o Senhor te diz nesta noite: desperta o dom que existe em você, porque Ele não deu um espírito de temor, mas nos deu um espírito de fortaleza. E hoje é noite de se fortalecer. Hoje é noite de se fortalecer. A fortaleza do Espírito Santo irá te levantar nesta noite. Aleluia. Eu não vou dizer para você que está sentindo da glória, não, porque o glória tem que ser espontâneo. Você não é um computador que aperta o botão e dá glória, não. Você é um ser humano. Existe um talento dentro de você. Se o Espírito Santo está ardendo na sua alma, eu não preciso pedir, você já sente. Você já saiu da sua casa sentindo. E quem está sentindo? Quem está sentindo? Quem está sentindo? Quem está sentindo? Ei, Lama, Xeribigaia. Aleluia! 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 Ei! Aleluia! Lamada Xandarabacaya. Aleluia! Aleluia! Oh, hoje é um dia especial. Hoje é o dia que o Senhor fez para os verdadeiros adoradores. Não tem dificuldade. Para os verdadeiros adoradores não existe dificuldade, não existe barreiras. Porque os verdadeiros adoradores, eles são sensíveis à presença do Espírito. Aleluia, ele não fica escolhendo o louvor que ele vai adorar, não. Pode estar luta, o que for, pode estar prova, mas ele tem um objetivo na vida. Ele tem um propósito na vida. E o propósito dele é único. Quando ele vem na casa de Deus, é adorar. E hoje é adoração, hoje é dia de festa, você percebeu? Hoje é dia de festa, hoje é dia de celebrar. Hoje é dia de lembrar até que ele venha. Alabaxandarabacaia. Ei, Timóteo. Aleluia. Paulo estava na prisão. Estava ali preso, aparentemente abandonado. Mas a Bíblia diz que Deus sempre preparou os companheiros para fazer visita a ele. Havia um companheiro que Paulo disse bem assim, o nome dele é meio complicado de lembrar, que é um nome esquisito. Eu não consegui, tentei pronunciar, mas não consegui, é um nome esquisito. E esse companheiro de Paulo, ele ia na prisão para alegrar o coração dele. Porque muitas vezes Paulo se sentia só. Se sentia sozinho. Porque imagine, irmãos, as prisões de hoje, as prisões de ontem não são iguais às prisões de antigamente. As prisões de antigamente, o preso não tinha direito nem a tomar banho. Então ele ficava ali sujo, largado e preso com correntes. Então ele não tinha nem direito de se movimentar, porque ele ficava ali preso. E poderia ter problema de articulações e outros problemas nos ossos, porque não tinha direito nem de se movimentar. Então eu acredito, como Paulo, como ser humano, todo aquele que se sente só em uma prisão, ele se entristece. Mas Deus sempre prepara alguém para nos alegrar. Sempre Deus prepara alguém para nos alegrar. Você pode estar sozinho, triste, mas sempre Deus vai mandar uma palavra para te alegrar. Deus sempre vai mandar uma palavra para colocar você para cima. Mesmo que as palavras que te lançaram te coloquem para baixo, mas o Senhor sempre terá uma palavra para levantar você. Eita, aleluia. Imagina a angústia de Timóteo. O seu líder agora estava preso. E o Espírito Santo revela para Paulo mais uma vez, dizendo, olha, vai lá, escreve a carta. E sabemos que para chegar, quando nós falamos de escreve a carta, dá a impressão que chega em 2 dias, mas não era assim. Era longe. A distância de um caminho a outro era longe. Era do outro lado da Ásia. Um estava na Europa, outro estava do outro lado. Estava chamada Ásia Maior, que são os Países Baixos, é muito longe. Quem já foi na Europa sabe.
Alguns países um do lado do outro, mas se você se locomove de carro, você gasta 2 ou 3 horas, de avião é 30 minutos, você já está na Inglaterra, você sai de Portugal, em 30 minutos já está em Lisboa, em 30 minutos, 40 minutos você já está na Itália. Então os países da Europa alta são um próximo do outro, mas da Europa menor, dos Países Baixos, já são longe. Então ele tinha que enfrentar caminhos, tinha que enfrentar o mar. E naquela época os barcos não tinham motores, era tudo a remo, ou então caravelas que seguiram o curso do vento. Então o Espírito Santo, conhecendo a dificuldade, então ele revela 3 meses antes para Paulo, escreveu uma carta para dizer a Timóteo: Timóteo, a luta está grande, mas desperta. O dom que foi imposto em você, desperta. E a Bíblia diz que no tempo certo, no tempo oportuno, o mensageiro chegou lá na cidade de Éfeso, procurando onde estava o pastor Timóteo, porque não era tão fácil de achar assim. Hoje você encontra igrejas fáceis, porque as igrejas são grandes, mas naquela época eram casas, eram pequenas casas, pequenas congregações. Então o mensageiro, o pastor Tiago, ele poderia chegar até numa congregação, numa casa, e achar que Timóteo então para aí não estava, porque eram muitas pequenas congregações que estavam espalhadas. Então para chegar a mensagem demorava um pouco para chegar. Mas o Espírito Santo trabalha no tempo certo, na hora certa. Nada chega na hora errada, sempre chega no momento certo. Então Deus não está dizendo a você que vai chegar na hora certa, no tempo certo. Até a resposta é na hora certa, no tempo certo. Ele está dizendo: pode despertar, pode se levantar, pode glorificar, porque a resposta vai chegar para você. Aleluia. Aleluia, aleluia. Namadarabacantarabasheia. Oh, aleluia. E quando a carta chega, Timóteo leva um choque, porque o Espírito Santo não faz arrodeio. Ele vai direto no ponto, na ferida. Ele vai curar onde está machucado. Ele não fica rodeando. Ele vai no ponto certo. Quando você lê a carta, passa-se a impressão que Timóteo estava até um tanto constrangido, porque Timóteo não era como Paulo, que era mais impulsivo. Ele já era um camarada mais reservado. Então Timóteo evitava conflito. Ele não queria conflito. Ele queria trabalhar, queria fazer algo para o Senhor. Então a opressão dos falsos mestres, dos falsos profetas, dos criadores de doutrina, estava oprimindo o ministério dele. Aí quando Paulo escreve no versículo de número 8 a seguinte palavra: não te envergonhes do testemunho. Não tenha vergonha do testemunho. Não tenha vergonha de falar em público. Hoje está assim, virou moda. Hoje querem calar, querem processar de você falar a verdade. Mas veja bem, o ministério do Evangelho não é para covarde. O Evangelho não é para covarde. Não é para covarde. Não é para quem tem medo. Ou vocês acham que nós já estamos vivendo os tempos mais difíceis da era? Estamos vivendo. Muitos ainda não perceberam, mas nós já estamos vivendo o tempo que a igreja vai ser brutalmente perseguida. Hoje é proibido falar de pecado, porque senão a polícia baixa aí na porta e leva o pastor para a cadeia. Então você vai decidir o que você quer. Lá mais à frente, Paulo escreve: Timóteo, os homens estão se tornando amantes de si mesmos. Eles estão se tornando presunçosos, orgulhosos. Eita! Orgulhosos, matadores de pai, matadores de mãe, roubadores de homens. Sabe o que é um roubador de homem? Sequestrador, ladrão. Eles estão virando prostitutos, fornicadores,
precários, estão virando, como se diz, depravados, sem afeto moral, sem respeito à pai, sem respeito à mãe, sem respeito ao mais sagrado. Sabe onde estavam esses? Introduzidos dentro da igreja. Mas onde a igreja que tem a autoridade do Espírito Santo, o demônio não fica aqui escondido, o pecado não fica escondido, a glória de Deus desce, o capeta some e Jesus Cristo levanta, restaura, traz a vitória e coloca de pé aquele que estava triste, abatido. E Jesus, nesta noite, ele veio pegar nas tuas mãos e dizer: meu filho, fica de pé, levanta. Está doendo, estão te perseguindo, dizendo que você não vai conseguir, mas você vai, dizendo que você não vai aguentar, mas desperta o dom que existe em você, desperta o dom que existe em você. Aleluia, aleluia. No capítulo 3, ele diz o seguinte: Timóteo, fique esperto aí. Ei, Timóteo, está entendendo o que Deus está falando com você, Timóteo? Está entendendo, Timóteo, que Deus está falando com você? Ele disse: sabe, porém, que nos últimos dias, nós já estamos vivendo nos últimos dias, onde sobrevirão tempos trabalhosos. Hoje se trabalha muito e ganha pouco. Você faz cursos, se profissionaliza, mas é uma luta para você conseguir entrar na área que você estudou. Aí você é obrigado a aceitar um outro emprego, não que seja demérito, mas você não tem escolha. Então aquela frustração fica dentro de você. Você fala: Deus, eu estudei para isso, eu gastei tempo com isso, e hoje eu não consigo exercer aquilo que eu planejei para o meu futuro, para a minha família e para a tua obra. Então esses tempos trabalhosos também confere-se aos tempos trabalhosos para o evangelho também. Quer ver só, irmãos? Como nós estamos passando por um problema, por tempos difíceis. Para você orar, está no geral, viu? A maioria, quando vai orar, sente uma dificuldade terrível para orar. Parece que tem um peso impedindo que você busque. E quando você tenta orar, você ora 10 minutos, 15 minutos, é aquela luta. Aí você começa a bocejar, abrir a boca, você acaba desistindo. Isso são guerras espirituais, meus irmãos. É uma guerra espiritual. Nós estamos em tempos trabalhosos. Os tempos são tão trabalhosos, são tão difíceis, que quando você entra na igreja, tudo tira a tua atenção. A tua atenção começa, a sua mente vagueia. Aí termina o culto, que pregou não sei, onde abriu também não sei. A culpa é de quem? Do pregador? Não. Observa, irmão. Quando nós falamos que nós estamos em guerras, e Paulo estava advertindo a Timóteo que a guerra espiritual já havia começado. Tem
Tem crente aqui, irmão, que ele não consegue. Isso é um demônio, você tem que lutar, você tem que vencer isso. Com exceção de alguns, ele não consegue chegar na hora do culto. Ele não consegue chegar na hora da oração. Hora mais importante, ele não consegue. Ele chega depois, aí vai para um lado, vai para o banheiro, faz uma oraçãozinha de meio minuto. Aí fala, não, Deus conhece meu coração e o diabo também. Ah, irmão, Deus conhece meu coração e o diabo também. Aí quando pergunta, por que está acontecendo? Ah, irmão, é porque isso, é porque aquilo. Não, irmão, isso é luta espiritual. É uma batalha espiritual e você tem que vencer isso na tua vida. Se você não vencer isso na tua vida, o dom que existe em você está morto. Alguns desceram as águas e até hoje não deu fruto. Não tem vontade de buscar. Perdeu o ânimo. Parece mais com o mundo do que crente. Não tem aparência. Permitiu que as doutrinas marxistas te dominassem. É feminista. É a favor de tantas coisas. Está aqui dentro. No evangelho não tem lugar para feminista. No evangelho tem lugar para mulher de Deus, lavada no sangue de Cristo. No evangelho não tem lugar para movimento negro. Porque Deus não faz apologia ao racismo. Porque está escrito, todas as tribos, línguas se encontrarão em um só lugar. Aqui dentro tem esse negócio que estão propagando por aí, que você fica atrás desses fofoqueiros da internet, fica atrás do site chamado Fuxico Gospel, e quando chega aqui está todo fuxicado, e quando a palavra é pregada, não entra, mas no nome do Senhor Jesus Cristo, hoje vai entrar, hoje vai entrar. Ei, olha para cá, a ceia não é comer pão e tomar um suco não, rapaz. Por isso está escrito, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ele nem se examina quando sai de casa. Ficou o dia inteiro ouvindo música mundana, se rebolando, fazendo videozinho no TikTok, e depois quer receber poder, aí serve de imbecil para quem quer receber. Não desliga, Paulo, de jeito nenhum. Não desliga de jeito nenhum. Escute. Quer ver só os princípios? Santa Ceia, irmão. Eu faço questão de dar o meu melhor. Coloco o meu melhor terno. Coloco o meu melhor sapato. Minha melhor camisa. Meu melhor perfume. Não é para me aparecer, é porque o rei está aqui. Os sacerdotes, quando eles iam oferecer o sacrifício, eles tinham a roupa deles especiais. Nenhum sacerdote se apresentava sem o éfode no peito, com as 12 pedras estampadas no peito. Diz os historiadores, quando a confirmação, quando Deus estava falando que as pedras brilhavam por causa da glória de Deus.
Hoje não, ele coloca a pior roupa, o pior sapato, vem todo esculhambado, vem todo esculachado, chega de qualquer maneira. Deus vai me receber, não vai receber coisa nenhuma. Deus é o melhor. Se você quer algo de Deus, dê você o melhor para Ele. As coisas de Deus é séria. Deus está preparando novas vestes para nós lá em cima. As nossas vestes celestiais. Então aqui embaixo é o que, meu amado? É o nosso preparo, é o nosso vestibular, é a nossa faculdade. É aqui que é os primeiros passos, como nós nos apresentaremos diante dele. E pode ser daqui a pouco, pode ser no final do culto, pode ser agora. Os que estão ligados vão entender que a trombeta vai soar. Olha, escute bem aqui que o negócio é sério. A trombeta todos podem até escutar, mas quem vai interpretar o sobe aqui, sabe quem são? Aqueles que são lavados pelo sangue do Cordeiro. Esses vão ouvir, esses vão interpretar. Desperta o quem está em você. Deus não te deu um espírito de medo, de covardia. Onde você está, ao invés do ambiente mudar com a tua presença, o ambiente muda você. Ninguém te respeita. Sabe por que as suas colegas não te respeitam? Porque você fala na gíria como elas falam. Sabe por que o evangelho, você não é luz onde você está? Porque você caminha conforme as diretrizes desse mundo. Você se comporta, você se parece com eles. E uma coisa tão simples para você arrancar de você. Você não arranca, não, diz aqui eu não posso. É o pecado de estimação. Faça uma autoanálise. Olha no espelho e fala: Jesus, como é que eu estou diante do Senhor? Porque até agora, olha, irmãos, olha, o negócio está tão sério. Tem crente aqui dentro que não quer nem receber o batismo com o Espírito Santo. Ele não quer. Não quer, irmãos. Não é que eu estou falando aleatória, não, irmão. Eu vi. Vem. Não quero, não. Não vou aqui na frente. Não vou, não. Não quero, não. Não tem desejo pelas coisas de Deus. Não tem desejo. Não tem vontade. Mas graças a Deus, que Deus separou um povo dele que está aqui. Aleluia, acontece o que acontecer, mas o povo dele está aqui. E essa palavra, meu querido, vai mudar a tua vida. Você vai sair daqui diferente. Quando você tocar nesse pão, nesse cálice, você vai ser renovado. Porque quem manda aqui é Ele. Quem dá ordem aqui é Ele. Quem escolhe a mensagem é Ele. Quem manda aqui é Ele. Quem manda em você é Ele. Então você anda do jeito dele, da forma dele, e como Ele quer e não como você quer. Aleluia, aleluia, aleluia. Você que tem a certeza. Você que tem a certeza. Eu quero falar com o crente que tem certeza, que tem convicção, que está aqui. Se não tiver convicção, não é nada. Pode vir o melhor pregador e jogar os bancos para cima. Se a tua convicção for chula, for para baixo, não vai acontecer nada. Mas a tua convicção, ela tem o poder para quebrar todas as barreiras que estão impedindo você avançar. O Senhor nesta noite está te chamando. É hora de avançar. É hora de prosseguir. Não é hora de parar. Aleluia, levanta a tua mão para o céu onde você está aí. Aleluia, o mundo pode estar em crise, mas você está em Cristo. Os marxistas, feministas vão olhar para você e vai ver o brilho do Espírito Santo estampado no teu rosto. Essa cultura do bonito ser feio, isso é coisa do diabo. Se ajeita, homem.
Se ajeita, mulher. Te prepare para encontrar com o seu teu Deus. Jesus pode voltar para você, em particular, como pode voltar para a igreja toda. Aleluia. Semana passada, irmão, eu recebi uma triste notícia. Já estou encerrando. Para você saber que o diabo não brinca. Ele não quer saber se você é teólogo, você conhece, ele não quer saber. Se deu brecha, ele vai te derrubar. E vai te zoar, vai te arrebentar. Um irmão que congregou comigo numa igreja, congregamos 5 anos juntos. Ele era presbítero, diretor de escola bíblica, professor de escola bíblica dominical, diretor de um centro de reabilitação. Camarada muito sábio na palavra. Teve a coragem de falar, irmãos, que Jesus, olha só, irmão, eu tenho até medo de falar, mas eu vou dizer que Jesus morreu. Ele falou bem assim: eu não pedi, olha, irmão, eu não pedi para Jesus morrer por mim. Passou-se o tempo. Você pode brincar com quem você quiser, mas não brinque com aquele que está sentado no trono. Você pode me ofender se você quiser, mas cuidado quando você for levantar o teu dedo e falar com quem está sentado no trono. Voltou para as drogas, abandonou a família, foi morar embaixo da ponte João Dias. 2 anos. Os irmãos foram atrás dele. Ele disse: não quero. Sumiu. Desapareceu e foi encontrado no IML. Ia ser enterrado como indigente. O irmão dele que veio lá do norte estava atrás dele para saber. Estava procurando outra pessoa. E acabou chegando em IML e encontrou o irmão dele. Morreu embaixo da ponte, porque abriu mão de Jesus Cristo, ignorou o sangue do Senhor Jesus Cristo. Se você tem essa oportunidade, não ignore, porque o capeta não brinca de ser capeta, ele não brinca. A função dele sabe fazer muito bem, que é matar. E ele mata mesmo. Ele destrói. Porque ele quer arrebatar o maior número de almas possíveis. Ele quer arrebatar e arrastar com ele junto para o abismo. Mas a igreja que tem o sangue de Cristo. O sangue de Cristo, irmão, é individual. Se você tem o sangue de Cristo, irmão, não existe esse negócio não. Você sabe a quem recorrer. Você sabe a quem pedir socorro. Você sabe, se você descer, ele vai te ouvir. Você sabe aonde você vai pedir. Porque você sabe que nosso Deus, ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Ele está aqui nesta noite para te dar guarita. Ele está aqui nesta noite para pegar a tua mão e dizer: levanta. Fica de pé, levanta. A tua história não vai terminar, se levanta. O diabo escreveu uma história, mas Jesus veio e passou o sangue dele e apagou e disse: desperta, você que está dormindo. Eu não te dei um espírito de medo, mas eu te dei um espírito de coragem. Então tenha coragem nesta noite. Tenha coragem nesta noite. Levanta as tuas mãos para os céus. Quero convidar você a ficar de pé nesta noite comigo. Muda de atitude, meu irmão. Muda de atitude, minha irmã. Para com essa conversa de ter aparência do povo do mundo. Eu não aceito isso não, irmão. Ou você mudou ou você não mudou.
Ou você é convertido ou você não é. Tem pessoas que falam, leva o tempo. Não, irmãos, quando eu me converti, irmãos, eu estava no auge da minha carreira. Já falei isso para todo mundo. No auge da minha carreira, eu era cantor de rap. Meu último público que eu cantei foi lá na Praça da Moça, tinha 35 mil pessoas. O contrato com a Warner Bros. Ia ser assinado na segunda-feira. Segunda-feira, às 7 horas da noite. Segunda-feira, 3 horas da tarde, aceitei Jesus e disse, não assino. O contrato que eu assino a partir de agora, mas é 150 mil dólares. Eu não quero. Você é louco? Sou louco por Jesus, louco pelo Espírito Santo, louco para morar no céu. Renúncia. Renúncia. Eu tinha sede, irmãos. Quando eu via aqueles pregadores pregando, quando eu via Napoleão pregando, eu falei, não, meu Deus, olha que esse homem prega. Quando eu vi eu tinha sede, vontade. Hoje não, pai. Hoje os camaradas ficam atrás dos influenciadores. É influenciadores, né? É influenciadores, né? Influenciadores digitais. É os coaches. Que falam assim, eu tenho vários seguidores. Põe uma coisa na tua cabeça, seguidor não é discípulo. Seguidor não é discípulo. Tem um monte aí seguindo Priscila Alcântara. Você é um seguidor do diabo. Você tem que ser discípulo de Cristo. Sai fora dessas conversas fiadas. Seguidor não é discípulo. Jesus diz, vós sois os meus discípulos, não seguidores. Os seguidores que estavam lá em Atos dos Apóstolos, ele apareceu para 500. Mas os discípulos foram 120 que ficou. Os outros 500 não aguentou. Ficar 45, 55 dias. 50 dias em oração, não aguentaram. Porque eram seguidores. Mas os discípulos, enquanto não chegou o dia de Pentecostes, enquanto não viram língua de fogo descer dos céus, enquanto eles não viram isso acontecer, os discípulos disseram, os seguidores disseram, desiste, não vai acontecer nada, sai daqui, sai de perto de mim, você é seguidor, eu sou discípulo, sai daqui. E continuaram, Jesus, cadê a promessa? Jesus, cadê a promessa? Jesus, cadê a promessa? Jesus, cadê a promessa? Atos 2, versículo número 4, eis que veio do céu como som de um vento veemente e impetuoso, e desceu do céu e foram vistos como línguas repartidas como língua de fogo, e repousou sobre cada uma das suas cabeças, e começaram a falar línguas, conforme o Espírito lhe conseguia que falassem, e começaram a falar línguas estranhas, porque eles persistiram, porque eles não eram seguidores, eles são discípulos, e os discípulos estão aqui nesta noite. Então desperta o dom que existe em você nesta noite, desperta o dom que existe em você nesta noite, aleluia.